primeira coisa, muita honra estar com você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu queria te dizer, Paula, que, bom, você sabe que você é uma amiga muito querida. Se você está aqui é porque você tem uma história lindíssima para contar, uma história que me inspira e eu tenho certeza que vai inspirar todo mundo que está aqui ouvindo. E eu queria te falar uma coisa. Estar aqui, como você está, é uma atitude muito generosa, sabe? A pessoa vir aqui, não só dar esse tempo, mas pegar... É uma exposição, né? Você vai vir aqui, você vai falar para todo mundo. Eu te agradeço muito por isso. Olha, a tia Vera entrou tão linda. Então, obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Para mim está sendo uma alegria enorme ter você nesse projeto. Tá assim, desde que a gente começou a falar sobre esse assunto, que eu tive a oportunidade de saber até coisas que eu não sabia também, né? Apesar da gente ser super amiga. Então, assim, eu estou muito feliz com essa oportunidade que você me deu. Então, vamos lá, vamos começar. Me conta... Patrícia, você sabe que... Não, eu quero só devolver todos esses elogios e falar que você é uma amiga também muito inspiradora. A tua trajetória de vida sempre foi para mim assim, uma luz, né? Porque você está sempre transpondo os obstáculos, sempre com um otimismo, uma maneira de encarar a vida tão própria, né? As palavras tão sábias. Você é muito inspiradora. Tanto é que você está aí conduzindo uma multidão de pessoas, né? Que precisam dessa orientação que vem do coração, né? Depois eu até quero falar sobre... exatamente. Mas vamos falar, me conta quem é a Paula. Bom, a Paula, eu criei essa personagem, Paula de Gaia, né? Mas vamos começar falando da Paula Saraiva? Faz parte da Paula, né? Eu ia voltar para a Paula. Eu não sei, eu estou descobrindo ainda quem é a Paula, né? A Paula, ela se desmembra em tantas partes, em tantas facetas, que eu estou ainda em busca dela, né? Ela não é uma pessoa completa e eu acho que nem nunca vai ser, né? A nossa aventura aqui nesse planeta é a nossa descoberta. Então, eu não posso nem te dizer, responder essa tua pergunta com alguma palavra, algum fato, algum episódio, porque eu acho que eu sou uma buscadora. Eu estou sempre à disposição das aventuras da vida. Desde que eu me conheço, eu estou me jogando nas histórias que me aparecem, né? Isso é testemunha. Eu me jogo mesmo. Eu vou no flow e nem sempre esse flow, na verdade, ele sempre dá certo. Pode ser que ele tenha alguns percalços, mas eu sempre acredito que eu estou fazendo a melhor coisa que eu possa fazer. Mesmo essa coisa demorando mais um pouco, tendo mais percalço, né? Mas desde pequena eu sou assim. O que eu acho que mudou no meu processo de vida é o meu nível de consciência, né? Lá atrás, aquela Paula, que eu nem me lembro direito quem era, na nossa infância, nossa adolescência, época dos anos dourados da nossa vida, né? Época da Bossa Nova. Tanta droga, né, amiga? Nossa, as coisas, as barbaridades que a gente fazia. Né? Né? Bagunça. Você é sempre uma bem mentora das bagunças, né? Eu não, acho que a gente era com a Paula. É verdade, é verdade. A gente dividia as risadas. E o importante é, no final, a gente dar risada, né? Eu acho que essa leveza, ela é contagiante. Quando a gente faz alguma coisa... Eu tenho hábito, na minha família, a gente é um pouco assim, né? A gente acaba rindo das desgraças. E eu acho que isso dá... também. Isso é legal, sabe? Isso dá uma leveza. Tá. Mas naquela época, voltando àquela Paula que eu não me lembro, né? Porque eu realmente não tenho essa memória linear dos fatos. A minha memória é muito abstrata para tudo. É muito difícil contar uma história, ter a racionalidade de contar uma história, porque as coisas para mim elas são muito imagéticas, muito visuais, muito som, sabe? Eu sinto muito cheiro. Eu tenho muito pouco raciocínio lógico, mental. Então, na linha do tempo, eu sinto aquela fase como sendo maravilhosa daquela Paula que era a Paula adolescente do Santo Inácio, época dos anos dourados, da Bossa Nova, como eu falei, que a gente vivia um sonho, né? A gente vivia um sonho a cada dia. Era muita felicidade. E a minha época acadêmica foi toda assim. Foi toda cheia de amigos, risadas, provas, mas pequenas provas, né?
éramos muito felizes, passávamos com muita resiliência pelas coisas, né? Era tudo muito tranquilo. E o que você sonhava lá atrás, naquela época, quando a gente estava lá na nossa adolescência, já pensando no que ia ser a sua vida dali para frente, né? Qual era o seu sonho? Não tinha sonho. Eu acho que a gente vivia muito, eu vivia muito o presente. Então tinha a expectativa de um vestibular. Eu já sabia o que eu queria, mas eu não fazia um planejamento assim a longo prazo da minha vida. Era muito viver aquele momento. Eu acho que por conta da falta de tecnologia também, a gente conseguia viver muito mais o momento que se mostrava para a gente como necessário, né? Então as etapas eram passadas. A Paula lá de trás prestou vestibular para o que queria, passou. Era o que eu sabia fazer. Eu fui num flow, né? Nesses flows que a gente nem imagina, porque eu fui fazer design, né? Eu fui de 400 pessoas da nossa escola, eu e uma outra pessoa só fizemos design, né? Então era uma coisa muito nova, ninguém conhecia. O meu pai achava que ia ficar desenhando e que era uma brincadeira, né? Mas não, era uma faculdade muito séria, foi outra época de ouro da minha vida. E eu fui no que eu sabia fazer. Quando a gente se coloca no que a gente sabe fazer de coração, eu acho que as coisas vão todas indo para dar certo para aquilo, sabe? A gente consegue. Mas isso a gente precisa estar alinhada com o propósito. Eu nem sabia que eu tinha esse propósito. Eu tinha uma intuição. Eu vivia de intuições. E foi uma intuição que ela casou com o meu propósito. Então eu passei para a faculdade que eu queria e fui muito realizada naquela época também. Foram 3 épocas de ouro. A minha infância, no Teresiano, Santo Inácio e depois na UERJ, a minha faculdade. Eu fui extremamente feliz e extremamente satisfeita e realizada nessa época. É. E aí a vida continuava esse sonho, né? Aí saiu da faculdade e abriu um escritório. Não, aí a minha vida, que eu acho que é interessante falar, se puder ajudar outras pessoas, ela dá umas paradas de vez em quando, que eu chamo as noites escuras da minha vida, que eu tenho que parar e avaliar o que vai acontecer, como é que eu vou me comportar, e qual o meu nível de consciência nessa época que essas paradas acontecem corresponde, né? Então, o primeiro fato realmente que abalançou a minha vida, que foi um fato que eu tive que repensar muita coisa, foi a morte do meu pai aos 23 anos, né? E aí, eu nunca tinha lidado com a perda, com uma perda tão grande, né? E foi uma Então, coisa isso... muito repentina, né, Paula? A morte do seu pai realmente foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, foi uma doença muito rápida e avassaladora, numa idade que, na verdade, ninguém tinha perdido pai e mãe ainda. A gente era muito novinho. Muito nova, e a expectativa é que meu pai fosse acompanhar a minha vida e ver todos os acontecimentos importantes comigo, né? E, na verdade, esse ciclo foi interrompido. E nessa interrupção, muitos sonhos foram também embora, e eu tive que lidar com essa perda e outras perdas que vieram, assim, rápidas, uma atrás da outra. Perdi meu avô, minha avó, namoro longo, e aí eu me senti muito sozinha, sabe? Eu tive que entrar, né, nessa escuridão interna e entender um pouco quem eu era, o que eu queria, e responder a isso, né? E a resposta que eu tive, ao contrário da minha busca de vida inteira, eu sempre tive 3 pilares, né, de vida familiar: a família, a espiritualidade, meus processos criativos também eu considero como um outro pilar, e a busca em fazer algum tipo de serviço que saia um pouco dentro do meu ego e que eu possa ir para o mundo, né? E nessa hora da perda do meu pai, eu apaguei tudo isso e quis viver a minha vida. Eu quis fazer o que eu queria e quis experimentar a vida. E veio na minha cabeça que eu tinha que ter uma família. Eu tinha que construir a minha família, já que eu achava que tinha perdido meu pai e tinha perdido todos esses links, né? E a gente é muito imatura nessa época. A gente não tem a profundidade suficiente para entender essas perdas
significativas. É. Então, eu fui à procura de querer ter meus filhos, queria fazer minha família. Esse virou o meu propósito. É. E E aí, nessa época que você ficou focada nessa questão da família, né, de ter os filhos, você estava atuando também com a sua carreira, estava trabalhando, ou você se afastou de tudo, deu uma saída do mundo, assim, por um tempo? E como é que foi isso? eu trabalhava, mas trabalhava, era muito bem sucedida, mas quando eu casei, eu quis me dedicar ao projeto filho. Então, eu tive um casal de gêmeos, as pérolas da minha vida, as pedras preciosas, a Jade e o Rafa, e era um sonho tão acalentado, né, que eu parei tudo para ficar algum tempo cuidando dessas duas joias que apareceram na minha vida, né. Então, eu deixei também de lado os outros projetos espirituais, os serviços e tudo, e fui me dedicar a cuidar deles. Na verdade, não demorou muito tempo para aparecer um vazio, um buraco. Até porque o casamento não foi um mar de flores. E aí eu tive que fazer esse processo inverso de me encontrar de novo. E aí, no meio dessa maternidade, eu fui fazer mestrado em Reiki. Eu fiquei fazendo trabalhos sociais, muitos trabalhos sociais em Reiki, assistência. Eu comecei meu processo de iniciação em meditação transcendental. É, eu me voltei para yoga, descobri a yoga, virei vegetariana, mudei toda a minha alimentação, fiz uma porção Mas isso de tudo buscas aconteceu, internas. isso tudo aconteceu nesse período que você estava dedicada à maternidade e o casamento não estava grandes coisas, né? Então, quer dizer, foi Exato, uma e aí, busca sua, você queria suprir alguma coisa, você exatamente. estava numa busca, né? Eu De tinha que completar. encontrar o equilíbrio, né? E encontrar o Uhum. equilíbrio, eu voltei para dentro de novo, que é onde a gente deve, que eu realmente acho que eu consigo, quando eu faço esse movimento para entrar para dentro, é que eu consigo passar as oitavas. Que eu entro nessa noite escura e aí eu faço minhas avaliações e eu vejo o que eu tenho que fazer para mudar as coisas que não estão indo bem na minha vida, e enfrentar os desafios mesmo que tem que ser. E nesse momento de filhos, eu tive que paralelamente voltar outra vez para dentro para saber quem eu era, o que eu fazia no mundo, qual era a minha questão, qual era a minha busca. E questionar mesmo e tomar as atitudes necessárias. E deu muito certo, porque eu continuei acalentando esse sonho de ser mãe, de ter uma família, mas paralelamente, eu estava me desenvolvendo internamente e até fui fazer uma pós-graduação também para trabalhar a possível volta profissional, né? Foi um período Paula, muito rico, porque não, só queria comentar uma coisa, assim, até para o pessoal que está aqui ouvindo. Eu acho que o mais legal, só quando você fala das noites escuras que você passa e dessas fases que são entremeadas, né, com as noites escuras. Na verdade, isso aí é você que num dado momento percebe que alguma coisa não está boa e você volta para você mesma para refletir sobre aquilo e é como se você fizesse um ajuste de rota. mas esse ajuste de conta, ele tem que ser muito sincero, ele tem que Exato. acontecer bem no coração, porque ele é um turning point, né? Ele é aquele câmbio que você dá para poder passar para outro estágio, né? E o que E eu isso, acho às vezes, é muito dolorido. Não, e o que eu ia comentar, assim, o que eu acho importante é que, assim, que você faça de fato isso, porque o que a maioria das pessoas faz? As pessoas só vão jogando para frente, sabe? Vai jogando para frente, às vezes não tá bom, mas esse negócio de olhar para si e de entrar na tal noite escura, isso dói, isso dá trabalho, e isso não é simples, né? Então, assim, precisa de muita coragem para pegar, tipo assim, parar tudo e falar, agora eu vou olhar para isso, vou tocar onde dói, e aí sim eu vou me preparar para seguir em frente.
É muito sofrido, mas é como se você estivesse deixando uma casca para trás, né? Fazendo É, uma metamorfose. E essas metamorfoses, né? Elas pautam a minha vida. Então, eu não tive uma grande coisa, mas eu tive nesse jogo, né? Nesse jogo da mudança, eu tive várias partidas que eu tive que jogar comigo mesma, entrar muito dentro de mim, de verdade. E isso foi só me fazendo com que eu adquirisse mais consciência, porque eu acho que o caminho de todas nós aqui é adquirir mais consciência. Isso o que mais importa, porque isso leva para tudo. Você presta atenção no outro quando você adquire consciência, você presta atenção em você, no que você está fazendo, para quem você está olhando, o que você está escolhendo. Então, isso para mim é o que a vida mais está me dando como presente. Mesmo em todas as noites escuras, eu só agradeço porque foi onde eu consegui adquirir uma visão mais profunda da vida, mais verdadeira de quem eu sou, né? Porque quem eu sou, como eu te disse, eu estou descobrindo sempre, mas naquele momento da dor, que você percebe que você só vai se curar se você der esse mergulho dentro de você e entender todos os seus fantasmas e você aceitar os desafios e você querer ir para frente, você se entregar nesse movimento, eu acho que é a beleza da vida. Então, eu não me importo um dia estar em cima e outro dia estar embaixo, porque eu sei que o movimento ele é frequencial. A gente tem que estar sempre se olhando como um palco, né? Um personagem. A gente não pode se dar tanta importância assim, né? Porque esse drama da vida, a gente tem que olhar para ele como se fosse um observador. E ir melhorando, né? Fazendo com que esse bate-bola com o seu coração. é isso mesmo. Porque é, Essa eu coisa, que você falou, percebo. essa coisa da noite escura, né? Que eu vou usar muitas vezes esse termo. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque a gente, quando está lá, que seria quando você está na parte baixa, né? A vida é movimento constante, né? Então, quando você está na parte baixa, às vezes a gente fica completamente perdido, às vezes a gente fica sem esperança, às vezes a gente realmente não sabe para onde ir, não sabe onde errou, às vezes a gente traz para a gente um monte de culpas e sentimentos ruins, e aquela coisa assim, pô, e agora, né? E isso é uma coisa assim, que na verdade a gente sabe que passa e a gente precisa passar, porque a gente vai se fortalecendo, não é com os altos da vida, é com os baixos. São eles que ficam, Sim. né? Os autos a gente tem que prestar atenção e não se entregar a eles e saber que também vai passar. Tudo passa, né? A gente está aqui, né, nessa aventura e sabendo que bom que daqui a pouco pode acontecer um outro movimento e que tudo pode mudar de novo. E essa Importante é. tem, né, na verdade, porque vai acontecer. Assim, não é um lago, né? Isso é um mar, a vida. A gente vai toda hora tomar um caixote de uma onda, ou pular a onda. Tipo assim, não existe essa coisa de estabilidade. Você fica um tempo, daqui a pouco acontece alguma coisa, daqui a pouco vem outra. E assim vamos, né? O importante é tomar o caixote e estar de olho aberto ali para saber, E não mesmo ficar debaixo d'água. É, eu levo numa boa tudo, sabe? Eu aprendi a isso Hum. é, e aí todos os meus aprendizados de vida eles funcionaram quando eu coloquei dentro do meu coração. Essa ida para o coração, para mim, é o que é de mais importante, porque é onde tudo faz sentido e é validado para mim, né? Então, todos os meus processos, eles acontecem aqui de verdade. O coração, ele é provado que é o órgão que tem várias células nervosas, né? Então, nós temos três cérebros: o cérebro, o intestino e o coração. E o Uhum. coração é o nosso órgão mais eletromagnético, onde a gente emite todas as frequências que a gente precisa, onde a gente faz a nossa cocriação. Então, ali que eu avalio minha vida, coloco as minhas intenções, os meus desejos e rezo. Hoje em dia, a minha meditação ela é uma meditação devocional.
Eu rezo muito, eu rezo toda noite, eu rezo por todo mundo. Eu tenho uma lista de pessoas que estão doentes, que eu e outras pessoas, a gente se conecta. Então, é no coração que eu resolvo a minha vida. Eu já entendi que esse é meu processo. E tem dado muito certo. Sou testemunha disso. Agora vamos voltar. Quando a gente estava conversando sobre tudo isso, né? Eu acho importante falar sobre a história daquele momento do seu casamento, que você é uma pessoa muito querida, muito cheia de amigos e amigos, né? Mas naquele momento você estava passando por uma fase difícil e complicada, e todo mundo deve imaginar que não é para você, é para qualquer um de nós, né? Você está num casamento que não está legal e você dá esse passo de sair disso e tal. Isso é uma decisão muito, muito, muito dura. E você me contou que você não falou para ninguém, né? Você não falou para ninguém sobre a dificuldade que você estava passando, e eu super te entendo, porque eu sou igualzinha. Eu também, eu sou muito reservada, eu não falo nada. Meu casamento tá bom, não tô dizendo que tá ruim não, tá? Mas se tivesse ruim, eu também não ia falar. Eu ia falar, na verdade, porque eu acho que é uma coisa muito importante, é uma das razões pelas quais eu quis fazer essa série de lives, né? É essa questão da coragem. Essa questão da gente entender que a nossa vida, ela é para ser vivida e não sobrevivida, né? Então, a gente tem que estar realmente nessa constante busca da nossa felicidade, de ter uma vida mais legal, de ter uma qualidade maior. Então, assim, é claro que se você, em qualquer situação, seja profissionalmente, seja no que for, você fica se arrastando uma situação que não está boa, isso cobra um preço. E eu queria que você falasse sobre isso. Como é que foi assim, para ter coragem e para dar esse... Valeu a pena? É uma questão de sobrevivência. Quando você está muito infeliz, você tem que fazer um movimento para a felicidade, em direção à felicidade, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar coisa ruim, sabe? As coisas ruins, eu me esqueço. Parece que eu passei por aquilo, e aquilo teve sua função, e eu estou já um passo à frente, e assim... Então, essa pessoa que eu vou contar que estava casada, eu nem me lembro mais quem era. Porque eu já sou tantas pessoas diferentes, entendeu? Mas eu me recordo de ter passado muito tempo em função de manter uma estrutura familiar que era um sonho. E esse sonho eu não queria me desfazer. Então, ele tinha seu lado muito bom, mas tinha seus contras também. Uhum. E chegou uma hora que a balança pesa para o pior, né? Você não consegue mais sustentar. Então, eu não joguei a toalha na primeira crise. Eu fui sustentando até onde foi possível, né? Até onde eu falei, agora não dá mais, agora eu tenho que sobreviver. E aí, quando eu contei para minha mãe, ela nem sabia, e aí eu tive de pronto a ajuda dela, a ajuda valorosa de uma mãe, uma hora dessas, né? Que me apoiou tanto. Se ela está me vendo aí, ó, mamãe. Ela tá aí. Então, com a ajuda dela, eu consegui fazer uma separação mexicana, um filme de drama mexicano. E aí minha vida mudou completamente. E eu virei uma outra, não é que eu virei uma outra pessoa, eu estava disposta a ter outra vida. Então, foi uma outra vida, aquilo ficou para trás e eu fui para frente. É isso aí. Fui para frente. Essa coisa da gente ir desapegando daquilo que não é mais o que a gente quer, isso é fundamental, né? A gente vai ficando cada vez mais leve. Então, às vezes, é um casamento que não tá bom, às vezes são coisas que você não consegue desapegar e você precisa desapegar. Às vezes é uma profissão que você muda. Enfim, tem muita coisa, né, que a gente pode desapegar. E quando a gente finalmente consegue fazer isso, dá uma leveza, não dá? Uma libertação. Eu acho que a gente está passando lições mundiais e eu passei durante a minha vida que uma das melhores coisas que você pode fazer é tirar o fardo de coisas que não importam mais e que você dava importância e que elas não significam mais nada e você está carregando aquilo ali sem saber por quê, né? Então, Isso aí
Desculpa, e isso aí que você está falando, a gente vai carregando sem saber por quê, que eu acho que é uma chave muito importante, sabe? E aí passa de novo por aquela história da noite escura, né? Que é aquele momento que você pega e para tudo e olha para você e descobre, tipo, por que que eu tô carregando isso? Sabe? É, um fardo que não me pertencia mais, porque eu não estava mais querendo nada daquilo e eu estava sustentando uma situação em função de uma mentira. Então, assim, estava falso. Isso, eu estava ficando doente, então eu tive que rapidamente, de uma hora para outra, ver que mais um pouco aquilo ia me adoecer, de verdade. Ia mesmo. Outro dia eu estava conversando com a Beta Gamboa, também tem uma história muito bacana, mas no caso dela é uma transformação profissional, né? E ela estava justamente falando sobre isso, né? Sobre esse adoecimento que a gente acaba vivenciando quando a gente vive coisas que não tem nada a ver com os nossos valores e com quem a gente de fato é. E isso é uma verdade. Isso, a gente adoece mesmo. Adoece mesmo e eu sentia que eu ia ter uma doença grave. E eu precisava me libertar de tudo isso. Então, aí veio o meu lado sagitariano e eu peguei, fiz tudo que tinha para fazer e reconstruí minha vida do nada de novo. Com E muita aí luta, abrindo mão de muita coisa. Até dos fui. cachorros, eu me lembro como você sofreu por causa daquela cachorrinha que tinha um brinco. Cara, você sabe que uma das maiores dificuldades foi deixar meus bichos. Eu tive que fazer um. Graças a Deus, eu tive uma pessoa que me ajudou muito, Alexandre. Eu pude hospedar meus cachorros, meus gatos, tudo que eu tinha, que amava muito lá na casa dele, e ficou um tempo lá, depois eu recuperei todos. Graças a Quase Deus. todos. Alguém... É. Qual é o nome daquela cachorrinha que tinha um brinco? Você lembra? Não, não tinha. Era Não. Luca, Teca, alguma coisa assim. Eu me lembro que aquela cachorrinha te fez sofrer um bocado, porque ela você não conseguiu recuperar. E ela era uma querida, era uma A cachorra. Xuca, a Xuca, a Xuca. Eu Ai, me a lembro. Xuca fugiu. É, Eu sofro muito por cada animal. é. Minha alimentação toda foi mudada pelo amor aos animais. Eu me tornei vegetariana e vegana há É, 5 foi em que anos. momento que isso aconteceu, essa mudança para o veganismo, para o vegetarianismo primeiro? E conta pra gente como é que foi. Isso foi tipo um chamado que você teve, né? Foi o vegetarianismo, foi tudo no coração sempre. Eu estava em Mauá, que é um lugar que eu adoro, eu olhei para o olho de um boi, o boi olhou para mim, eu entendi tudo que eles queriam me falar. Eu fui lá dentro do boi, falei, nossa, mas que coisa sem sentido, eu tô comendo esse ser maravilhoso, cara, não perdeu sentido. Então eu É, desapeguei daquilo, eu desapeguei do gosto da carne, desapeguei do prazer da carne. Nesse dia, é, eu nunca mais comi carne, tem 25 anos, quase 25 anos. E eu lembro que você adorava um churrasquinho até então, né? Sim, eu gostava, adorava. Isso faz parte do processo da minha consciência. A minha É, consciência não é sua, não é da minha. O que faz sentido para mim. Então, exato. isso fez muito sentido para mim. Na época, ninguém era vegetariana. E eu tive que estudar muito alimentação, macrobiótica, para poder entender os processos. Me apaixonei por alimentação, por nutrição. Comecei É. a cozinhar e vi que eu tinha jeito para cozinhar também, gostava. Então, foi uma grande descoberta o vegetarianismo. Eu Depois, queria até aproveitar para fazer só uma parte aqui sobre vegetarianismo, para quem está ouvindo. Gente, quando a pessoa decide se tornar vegetariana ou vegana, ela precisa de orientação nutricional adequada, porque você precisa saber comer sem a carne, né? Sem a proteína animal. Então, se algum de vocês, por causa da Paula, por causa da inspiração da Paula, resolver fazer essa mudança, procure orientação. Não faz da sua cabeça, não. não façam, porque eu fui procurar uma nutricionista, que não existia nutricionista vegetariana, fui procurar É, uma macrobiótica para me orientar e comecei a comer vários alimentos que eu nem conhecia. Mas eu busquei mesmo. Naquela época era muito. Eu sempre fui contra o flow, contra a corrente das coisas. Então eu não conhecia ninguém que era vegetariana. Eu fui procurar, e me meti na yoga, no processo de meditação. Isso foi levando. Uma coisa vai puxando a outra, né? é. E, e aí, depois já separada, eu fui ser vegana.
porque eu comecei a perceber que o vegetarianismo também me causava alguns processos inflamatórios. Depois que eu fui ser vegana, que eu estudei mais ainda a alimentação, eu cortei o leite, os derivados, e eu nunca mais fiquei. Eu tinha muita dor de garganta, muita gripe, muita infecção. E aí acabaram os problemas de gripe, infecção, tudo isso. É. Isso também é uma coisa muito individual. Você sabe que eu estava outro dia assistindo uma aula muito interessante e começou a abordar essa questão dos lácteos, né? Dos laticínios, porque tem muita gente que assim, é quase como um carimbo, a laticínio faz mal. E não é assim, isso é muito individual. Para algumas pessoas faz bem. Para algumas pessoas, inclusive, acalma. Então, isso é uma coisa que depende muito da bioindividualidade. Não serve para todo mundo. Então, cada um tem que se olhar. Sim. Né? E mais uma vez, foi um motivo. Na verdade, não foi por causa da saúde, foi também um processo amoroso, meu, particular, que me fez ser vegano. Entendeu? Não é. Serviu para mim, mas pode não servir para outras pessoas. Claro. Mas aí, voltando à parte que eu me mudei, e aí eu queria, até aqui, a Gabriela está aqui, ela me estendeu a mão naquela época e eu fui trabalhar com criança. Me aventurei na área infantil. Essa minha amiga, ela tem uma empresa de sucesso de festas infantis e ela me chamou para uma parceria e eu fiquei uns 4 anos fazendo essa parceria. Eu tinha um spa infantil e foi maravilhoso. E eu aprendi demais nessa época de uma outra coisa que eu não sabia. Não sabia lidar com criança, não sabia fazer nada disso e fui fazer uma coisa totalmente diferente e foi demais, a Gabriela. Isso é muito Obrigada, legal, né? amiga. Foi muito legal. Você sempre teve o lado artístico e tudo. Eu até acho, eu nunca vi as suas festas, não, mas eu imagino que tivesse muito do seu dedinho artístico ali. Mas você repara como a gente tem muitos caminhos que a gente pode seguir e que realizam a gente, né? Ou pelo menos por um tempo. Então, assim, não é uma coisa também tão engessada. É claro que a gente tem, todo mundo acha que tem um chamado que é mais forte, mas não é que seja o único também, né? Não. O que eu estou sempre aberta é a poder me reinventar, me recriar naquilo que eu posso fazer, né? E graças a Deus, nesse momento atual, eu estou conseguindo alinhar o meu propósito com o que eu sei fazer. Só para a gente concluir a parte da festa infantil, quer dizer, eu me lembro dessa época que você ficou trabalhando nas festas, nos finais de semana e tal, e foi aquela época que você morava naquele apartamento, no Jardim Botânico, com as crianças. Então, ali eu acho que foi uma fase assim, Paula, mãos à obra, né? Você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que fazer, que trabalhar, e tipo assim, enfrentou aquilo lá igual uma leoa e foi. Foi uma fase maravilhosa, foi a fase que eu fiquei sozinha durante um bom tempo, fiz grandes amigas nessa fase, me descobri com uma força que eu não sabia que eu tinha, fui lá também na noite escura e me reconectei também com muitas coisas, foi uma fase de muito crescimento, muitos desafios, muitas alegrias, muitas risadas, muita festa trabalhando e festa também na vida. Foi uma fase que eu só agradeço. Então, eu fiquei pronta para essa nova fase. Quer dizer, eu me dispus a fazer uma nova vida e eu fui nesse flow. Eu acho que quando a gente está num flow e as coisas elas vão se encaixando, você está nesse movimento da corrente certa. Quando você começa a encontrar muita barreira, eu paro e vejo, não está bom, eu acho que eu tenho que fazer um outro movimento para acertar isso. E nessa fase de pós-casada, foi uma fase de muita. Nossa, foi ótimo, tá? Foi uma grande descoberta, mas eu ainda tinha mais coisa pela frente. Isso aí, na verdade, é a vida de todos nós, né? Acho que, sinceramente, quem não tem, né? A gente vai nesse movimento da vida, vai acertando, vai errando. A única coisa que a gente não pode é parar de se olhar. Então, assim, se você para de se olhar, aí já era, né? Aí você vai se desconectando. E eu queria até lembrar, no negócio que eu falei para você, que a gente conversou e que eu acho muito importante,
O que eu percebo é que algumas pessoas ficam tão desconectadas de si que chega um determinado momento que elas não sabem mais o que é importante para elas e quem elas são. Sabe, se você pergunta assim rápido para a pessoa, o que é importante para você? Não sei. Tipo assim, por quê? Porque a pessoa fica o tempo todo meio que cumprindo a obrigação, sabe? Tipo, cumprindo a obrigação, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa, trabalhando, igual uns loucos. E elas se esquecem de quem elas são. E aí, nessa hora que ela se desconecta completamente dela. E nessa hora que normalmente as pessoas vão para aquele buraco profundo, né? Mas essas distrações, né? Porque na verdade são distrações, isso tudo, que até a gente se coloca para ocupar o nosso tempo e não deixar aquele espaço para você poder pensar no que A tá bom Pri e o tá que não tá falando, para sua vida. a Pri tá falando, muitas pessoas passam pela vida sem se conectar. E é uma verdade triste, mas é uma verdade sim. Tem gente que passa a vida inteira sem saber para que veio. Eu acho que assim, você passar pela vida sem saber um propósito seu, você pode ter vários propósitos, eu acho. Não precisa ter um. Mas você tem que saber alguma coisa a quem se dedicar de verdade, entendeu? Aquilo tem que fazer sentido para você. Senão, você vai passar tão rasa pela vida que você não vai você não vai ter o entusiasmo para fazer as coisas. Vai fazer tudo no seu piloto automático. E aí, e a felicidade, né? E o seu retorno de alegria? Como é que vai ser? É isso. Aí você não encontra mais aquela vibração, né? Que a gente tem uma vibração especial quando a gente está fazendo alguma coisa que é o que a gente gosta, que é o que nos faz feliz. Na verdade, essa coisa de você estar bem, isso depende de muitos fatores, né? Você não vai conseguir ter todos 100% o tempo todo. Aí você vai equilibrando, sabe? A carreira tá legal, mas às vezes os relacionamentos não estão, às vezes a espiritualidade não tá. E você vai o tempo todo olhando aquilo e, tipo assim, focando naquilo que precisa melhorar. Quer dizer, mas você tem que estar olhando, porque se você não olha, daqui a pouco você vai ver, aqui tá muito bom, mas todo o resto é horrível. Como aconteceu com É, você quando você tinha os seus filhos, que era uma coisa que você queria tanto, mas o casamento não estava bom, a parte da carreira não estava boa, foi se desconectando de mil coisas que eram importantes para você. é. Mas então, aí você tem aquele clique interno que você coloca uma balança dentro de você e aí você vê que não é mais possível viver daquele jeito. É, Ou você sucumbe, e aí eu acho que a volta é mais difícil, né? É mais fácil se entregar, se desapegar e aceitar essa nova aventura que a vida está te propondo, do que ficar botando embaixo do tapete. sim. Isso é muito fácil falar, né? Mas é uma coisa que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho e dói. E isso aí é uma coisa assim, sabe, às vezes a gente tem que escolher a dor, né? Então, assim, ou você vai ter coragem e vai botar o dedo ali, vai passar por aquela dor aguda, mas depois você vai curar aquilo e vai seguir numa vida mais bacana, ou você vai passar a vida inteira com o treco ali latejando, numa vida rasa, como você falou, numa existência que não tem nada a ver com aquilo que seria o que é para você. É, é, é sempre um questionamento, né? Meus questionamentos são sempre noturnos. Eu faço com Deus, com meu coração. E às vezes as perguntas que não têm respostas e eu não sei como é que vai ser, vem em sonho, vem numa conexão, vem numa frase que eu escuto. E quando eu estou com muitas questões, eu costumo estar muito atenta aos sinais e tentar achar a solução. Eu fico muito disposta a querer mudar. Eu realmente me entrego à mudança porque eu quero melhorar. Eu quero ir para frente. Então, eu presto atenção em tudo que a vida me oferece para isso. E vou lá, vamos embora. É. Eu acho que isso aí que é o que faz realmente a diferença, né? É a gente estar aberto às mudanças, a gente ter essa coragem para fazer o que precisa ser feito para as coisas realmente se transformarem no que a gente sonha. Acima de tudo, a gente está atento, né? Porque tem essa questão de você estar atento para você e também para o que está fora de você. Porque as portas vão se abrindo, as portas estão se abrindo na nossa frente. Mas a gente não vê, né? Se você não estiver atenta, você passa por aquela porta e quando você vai ver, aí passou, já era.
né? Agora, quando você está atenta, às vezes uma porta que você nem sonhava abriu. Gente, olha essa porta maravilhosa, vou entrar aqui, Exatamente. né? Isso é uma questão de você estar com a sua presença ativa, né? Então, nesse momento que eu estou falando com você, eu estou inteira aqui. E se eu for fazer uma outra coisa, eu tento me esforçar para estar inteira em tudo que eu faço, sabe? Porque quando eu não estou, as coisas não fluem. Então, eu já aprendi que esse esforço para... Isso a meditação me fez muito bem, né? O processo de meditação me fez muito bem. E você tem que estar olhando nos olhos das pessoas, você tem que estar prestando atenção ao que está sendo feito à sua volta, sabe? Porque senão você vive no piloto automático. E eu acho que hoje também, né, com essa coisa da tecnologia, tá todo mundo fazendo tudo muito rápido. E aí as pessoas não fazem tudo inteiro. A pessoa tá um pouco aqui, um pouco ali, sabe? Tipo assim, tá falando, tá te ouvindo, mas ao mesmo tempo tá falando no telefone, tá olhando a televisão, tá pensando, sei lá no quê. Você sabe aquela coisa? Assim, É, ainda quantas vezes a gente não se vê? É, eu me vejo várias vezes assim, numa dispersão total. Mas aí porque tem o celular, tem isso aqui, aí eu tenho que passar uma mensagem, atender um trabalho. Quer dizer, são muitas demandas que a gente tem. Demandas que a gente não foi acostumada a ter, a gente teve que aprender a lidar, demandas de tecnologia, né? Demandas é, de várias coisas que estressam, né? Também, deu muito estresse. Então a gente tem que saber qual é a dose disso é, tudo. eu acho essa coisa de você estar inteiro, só para completar, isso é um exercício que a gente tem que fazer também, né? Porque existem essas mil distrações acontecendo. Então, a gente é que tem que, sabe, tipo assim, eu tô aqui falando com você. Alguma coisa ali me chamou a atenção. Tipo assim, eventualmente vou ter vontade de olhar, mas eu posso não olhar. Eu posso falar, não, eu tô aqui agora, depois eu vejo isso aqui, né? E isso eu tô falando é um exemplo besta, mas que na verdade serve para tudo, sabe? Aquela coisa, tô lendo um livro, mas a televisão tá ligada. Sabe quando você tá com um olho no livro, na televisão? Tipo assim, no final das contas, você nem leu o negócio, você leu, mas não leu. E também não tá vendo a televisão. Então escolhe, né? E se dedica. As pessoas também têm muito essa coisa do não querem perder nada. Mas não querendo perder nada, acabam perdendo tudo. Já reparou isso? É verdade. E o mais importante é como a gente já falou, né? Depois que a gente viveu toda essa crise, desapegar mesmo e saber que você pode perder. é, Nossa, menos é mais, né? Menos é mais. E priorizar aquilo que realmente vale a pena, né? E aquela coisa, tudo não teremos. Isso é um fato. Então, já que tudo não teremos, vamos escolher o que a gente quer ter, porque não adianta você ficar querendo tudo, no final não vai ter nada, e muitas vezes o pior, você acaba fazendo a escolha que é o que você nem queria, e abrindo mão daquilo que você de fato queria. Mas volta para a história do. A gente estava agora na história das festas infantis. E aí, depois, o que aconteceu? Então, aí as festas, elas duraram muito tempo, eu fiquei uns 5 anos. É, Deixa eu me lembrar. Aconteceu, aconteceu de acabar o fluxo, e assim, já era o momento de eu passar para uma outra história. E aí aconteceu o momento da mudança. Não, não foi. Eu fui fazer o quê? Ah, exato. Como eu tomei muito gosto por alimentação e comecei a me envolver com a alimentação vegana, né? Comecei a fazer queijos, exatamente, Maravilhosos, e aquele teu bobó é, maravilhoso de palmito. exatamente. Eu já estava ali nas festas me envolvendo com a descoberta de ser vegana, que foi muito forte na minha vida essa história do veganismo, porque o veganismo me levou a um processo de busca interna, de conexão interna muito grande, espiritualidade muito grande, de entender que eu era muito maior do que muita coisa que eu imaginava quando eu me conectava com as coisas espirituais. Eu sou uma pessoa muito espiritual, sempre fui, né? E aí, nessa época, eu comecei a cozinhar receitas que não levavam queijo,
que eu tive que inventar o meu queijo e fazia sucos, brotava, germinava, voltei a fazer todo o meu suco verde diariamente, voltei um processo de seleção do que eu comia, é, as coisas que... os óleos essenciais entraram na minha vida também, eu comecei a estudar muitos óleos essenciais, e foi um processo de muita criatividade também, de outras coisas, sabe? Queria abrir uma empresa de sucos, de produção, comecei a estudar muito a coisa do queijo vegano também. E aí, nesse período, aconteceu de eu poder ter a possibilidade de me mudar. Aí a gente está entrando quase em 2020, Mas aí você já estava 2019. bem com o Rick, né? E eu me lembro que Sim, aí... eu É. lembro que vocês faziam até uns vídeos lá, ensinando as receitas. Eu adorava aqueles vídeos. Então, o Rick entrou no meio desse gap da minha vida de morar nesse apartamento e foi um grande encontro, né? Ele é meu grande parceiro e ele que eu dou as mãos e eu vou em frente hoje em dia. Ele me apoia em tudo, eu apoio ele, a gente se ama mesmo. E aí ele nem sei se ele tá aí, Tá, enfim. tá. Ele E tá, aí ele tá, ele foi um dos primeiros a entrar. ele ficou me dando bronca, falando como é que eu tinha que fazer para entrar, eu não conseguia, eu tive que desligar a mensagem dele. Bom, enfim, a gente fazia na pandemia uns vídeos para incentivar as pessoas a cozinharem com qualidade de vida, com ingredientes veganos, com coisas que tem em casa. E foi muito bacana compartilhar com os outros Eu sou muito tímida, né? Eu tô aqui realmente num esforço hercúleo de falar em frente às câmeras, porque o meu processo é muito mais, como eu falei, emocional e sentimental. Mas enfim, passei na pandemia fazendo um serviço também, foi bom. E, e essas receitas, quer dizer, eu tinha intenção de fazer alguma coisa comercial com isso, né? Mas nesse meio tempo, aí eu já posso falar do meu processo de artístico, Pode. do Mas Paulo de Gaia, né? só falar uma coisa. O Rick até falou aqui, né? Claro que estou. Mas é, eu me lembro direitinho dessa época sua das receitas. E realmente, tudo isso é parte de um ciclo e sempre muito amoroso. Mas eu queria só falar uma coisa. Você está falando aí que você é tímida. Eu também sou, viu? Mas a gente não sabe. Verdade, Paula, você não tem noção. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu fiz, assim, se você assistisse hoje, você ia chorar. Você fala assim, nossa, que horror. Muita timidez, mas a gente vai acostumando. Mentira, você sempre foi a pessoa mais desinibida da turma. Aqui puxava os assuntos mais loucos. Aqui tinha as ideias e colocava em público tudo que você achava mais autêntica que eu já conheci na minha vida. Você nunca foi nada tímida. Mas olha, só, eu era assim, extrovertida com quem eu conheço, mas eu chego num lugar que tem um monte de gente assim que eu nunca vi, minha filha, eu não falo com ninguém, eu fico ali querendo que ninguém me veja. Eu sou tímida. Então você tem algum processo aí que desencadeia uma Patrícia totalmente midiática. É, é que a gente acostuma, né? A gente vai treinando e chega uma hora assim, na verdade, quando eu tô falando, tem aí das pessoas do outro lado, eu tô falando aqui com o meu telefone que é meu amiguinho. Tem que aprender a fazer essas É, técnicas. é. Mas conta. É, então, assim, em janeiro de 2020, eu vim morar numa casa, uma casa grande, e eu não sabia mais o que fazer como ocupação, como profissão, estava bem perdida, e saí de um apartamento bem pequenininho e vim para uma casa grande. E aí, foi em janeiro. E eu falo, meu Deus, como é que eu vou decorar essa casa? Como é que eu vou fazer para colocar essa casa com vida? E aí veio a pandemia, começou os processos em março, né? Janeiro, fevereiro, estava na mudança, março começou a pandemia. E aí tudo se fechou. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer com isso aqui? E eu me lembrei que eu sou designer, eu sou artista, eu posso modificar o meu ambiente, eu posso criar o que eu quiser. E
eu conectei a minha criação, que é a minha vida criar. Tudo que me dá prazer é relacionado à criação. Cuidar e criação. E então eu comecei a ligar a espiritualidade com o meu poder de criação e falei, cara, eu vou fazer os quadros da minha casa, eu vou decorar minha casa com minhas pinturas. O que que eu tinha em casa? Papel e cola e revista, porque as lojas estavam fechadas, né? Estava tudo fechado. Eu comecei a fazer colagens e as colagens consegui imprimir no lugar. As colagens foram crescendo, crescendo. Eu fui decorando a minha casa, voltei a pintar. Eu já tinha pintado, mas eu voltei a pintar de uma outra maneira e comecei a criar várias coisas, várias obras, várias. E entrei num processo criativo de explosão. Assim, foi pá! Eu passei a pandemia. Eu queria que a minha casa vibrasse uma energia, acolhimento, uma energia espiritual que pudesse acolher as crianças, que pudesse acolher a nossa situação aqui dentro, né? De que estava um mundo com muito medo, com muita restrição. E aí eu tive essa explosão e eu vivi um sonho criativo de novo, numa outra etapa, numa outra oitava, com muito mais consciência do que eu estava Legal. fazendo. Deve ter sido uma explosão mesmo, porque você ficou tanto tempo sem fazer. Imagina como isso estava aí contido dentro de você. Tudo isso que você tinha para botar para fora, né, através da arte. Foi quando a gente se reencontra. Então, eu me encontro na espiritualidade, eu me encontro no serviço, eu me encontro na criatividade. Eu consegui juntar a minha espiritualidade com o meu processo criativo e criar quadros que eu faço conexões com o mundo da espiritualidade, que eu chamo de quadros vibracionais. Então, eu pinto arquétipos, eu pinto meus mestres, meus santos, as minhas divindades, as cores que me inspiram, as formas. Eu estou sempre tendo intuições para fazer meus quadros. No meio da noite vem uma imagem, aquela imagem eu pego e rabisco no papel e aquilo vira o meu quadro. Então, tudo que eu pinto, tudo que eu faço tem relação a uma conexão de algo maior. Então, quando eu estou pintando, eu estou vibrando essa conexão. Eu estou fazendo, eu estou com incenso, eu estou com uma música, eu estou com uma intenção. Então, tudo aquilo que eu crio, eu não crio somente, eu coloco minha alma ali, eu coloco os meus mestres, minhas conexões, eu faço tudo numa dimensão na qual eu acredito, eu vivo, né? É, Então, tem todo um significado muito grande para mim essa nova fase. Tanto é que eu me desapeguei até do meu nome, eu criei um nome novo, De Gaia, que é uma relação com a Terra, com o espírito do nosso planeta, com as coisas que me interessam. E desse universo particular, eu me joguei de novo no mundo. Então, foi muito mágico, foi um flow assim que tudo convergiu para isso acontecer de maneira muito espontânea, é. muito verdadeira. E você vê quanta volta a vida deu para chegar nesse ponto, né? Porque a gente vai tendo essas mortes, né? As noites escuras, e vai passando de degraus, vai passando estágios. E por isso que eu não me reconheço mais. Porque eu já fui tantas pessoas que aquilo já ficou para trás, eu já me esquecia. Eu me esqueci já do que eu sofri, do que eu passei, das minhas dores. Eu tô indo de novo em outra coisa. E É, quero agregar todo esse processo também, processo de serviço, quero fazer aula para as crianças também, as crianças de comunidade, que eu já estou num projeto engatilhada com isso. Então, está sendo muito bom juntar partes da minha vida esquecidas, numa situação sentimental, amorosa, minha estável, com harmonia para criar as coisas, com paciência. Então, eu estou num momento muito bom, muito pleno. é, Estou me sentindo muito satisfeita. é. E Gia tá indo embora. Obrigada por você ter vindo, querida. Foi muito bom te ver. Ah, É, Lígia, que delícia você aqui. Olha, estamos devendo uma ida aí na tua casa, hein? Olha lá, eu não esqueci, não. é. Mas, ô, Paula, eu acho muito bacana ouvir a tua história, porque realmente eu que te conheço, te acompanho a vida toda, né? A gente se conheceu, sei lá, com 11 anos, nem sei se foi isso tudo. E estamos juntas desde então e passamos, né? Tanto eu mudei muito, eu acho, como você também.
e a gente viveu vidas assim sempre juntas, em paralelo. E, apesar de sermos hoje pessoas completamente diferentes do que a gente foi, claro que mantendo uma essência de muito amor, que acho assim, a gente tem uma essência que se preservou, eu tenho, você também tem. E a gente foi vivendo, né, surfando aí pelas ondas da vida, é, com, com, com as questões que se apresentaram e realmente com as transformações que aconteceram. E hoje, assim como você, eu me vejo num momento muito feliz, né? Num momento, assim, de muita satisfação pessoal, de muito propósito, sabe? E isso é muito bacana. E eu queria falar com você, assim, algumas coisas que você esqueceu de mencionar. Primeiro, eu queria falar sobre aquele grupo, né, que você entrou e que durante a pandemia, rezava por todos nós, todo santo dia, às 3 horas da manhã. Eu te agradeço por isso. Quer contar sobre isso? Foi um momento de extrema transformação na minha vida. Foi esse momento de oração em grupo para um serviço vibracional. Eu tenho um grupo de buscadores, né, da espiritualidade. A gente é conectado com todas essas questões. E na época foi pedido que a gente entrasse em comunhão às 3 horas da manhã, que é a hora mágica. É a hora que tudo se acalma e que todas as entidades espirituais estão mais disponíveis. Então a gente, às 3 horas da manhã, durante quase um ano e meio, né? Eu acordei essa hora e entrava em sintonia com outras pessoas do grupo, com uma lista de pessoas com doenças, especialmente Covid, e a gente vibrava orações e conexões com esses espíritos auxiliadores que tem no outro plano. E isso foi muito transformador, porque essa virou minha meditação. Então, eu começava com esse serviço e acabava em estágios que eu não sei nem te falar, de tanta alegria, de tanta comunhão, que eu acordava outra pessoa, sabe? Sempre. Então, cada dia era uma renovação para mim. E a partir desse serviço, eu virei uma pessoa. Eu já era devocional e eu virei muito devocional. Assim. Então, o que me guia hoje em dia é o coração e esses momentos que eu posso me alinhar é que me fortalecem. E aí é onde eu pego minhas forças, é aí. Mas você repara que uma coisa que é, digamos assim, a sua marca registrada ao longo da sua vida toda, mesmo com todas essas transformações, foi sempre esse olhar para o próximo, né? Você está sempre cuidando de todos nós, do seu jeitinho. Ah, obrigada, amiga. Eu tenho o maior prazer em cuidar. Ser uma cuidadora de pessoas, de bichos, de filhos, é outro propósito. Eu tenho muito prazer na minha casa, no meu lar, nas coisas que eu consegui fazer com as minhas mãos. E os amigos são uma preciosidade. Eu amo meus amigos todos que é, acompanharam essas etapas de vida, né? Tudo que eu colhi muitos amigos, né? Em cada etapa dessas que eu passei, eu fui agregando a felicidade de poder ter amigos maravilhosos e essas amizades se mantêm até hoje, sabe? Então isso é uma bênção. Isso é muito especial. E uma outra coisa que eu ia falar também, agora, mas enfim, lembrei, sobre esses quadros que você faz hoje, né? Uma coisa, eu conversei com você recentemente, que eu queria até um desses quadros aqui para mim, apesar de eu estar... Espera! E uma coisa que eu fiquei encantada foi quando você me descreveu, né? E, na verdade, assim, o que eu tinha pensado, tá? Eu aqui na minha ignorância. Falei, bom, eu vou escolher um que eu achar bonito, um que eu acho que combina com a minha casa, e vou pedir esse quadro. E aí, de repente, vem você me explicar que não é bem assim, né? Porque, assim, a gente tem que mostrar dentro daquilo que você é e dentro do seu propósito, existe algum quadro que vai encaixar com você, que não tem nada a ver com estética, né? Tem a ver com o que aquele quadro representa. Eu achei Sim, sensacional. sim, e como cada quadro é pensado com uma vibração específica, especialmente esse dos arquétipos, né?
Você tem um arquétipo que te encaixa melhor. Então, assim, esse quadro na sua casa, ele vai estar emanando um espelho teu, né? Então, assim, vai casar melhor com o que você está precisando. Às vezes, nem um espelho, às vezes é aquilo que está te faltando mais, porque são arquétipos, são entidades universais que a gente reconhece, mesmo sem querer, porque eles estão aí desde a criação dos mundos, desde os primórdios existem os arquétipos. E eu fiz muitos quadros com esses arquétipos e você tinha o seu. E eu queria que você entendesse que você pode se adequar muito melhor a uma imagem, né? Eu achei Essa isso, imagem ela tem uma força e um poder. eu achei isso uma coisa sensacional. Não vejo a hora de ter uma coisa aqui também. O teu tá separado. Eu não sei se eu mando, eu espero você chegar aqui para dar pessoalmente. Se a mamãe vier, não sei se a mamãe está aqui também na live, aí ela traz. Senão, aí você espera eu chegar que eu vou buscar, a gente aproveita para estar juntas, né? Paulinha, eu acho que você tem uma história muito linda, muito rica. E uma coisa que me chamou muita atenção, não só em você, como também em outras pessoas, né, que eu convidei para esse projeto, o Eurivaldo que está aqui com a gente, você, falou assim, mas eu não tenho nada para falar. Minha história é sem graça. Eu falei, gente, não é sem graça, não, é uma história maravilhosa, sabe? Não, é porque Então, assim, eu falei, qual a minha relevância, Patrícia? Minha vida é normal, são os percalços de uma vida de uma pessoa normal. Não tive grandes obstáculos, aqueles obstáculos, nossa, falar. Minha vida é feita de pequenas batalhas, sabe? Mas eu espero poder, com a minha vivência, ter ajudado alguém que possa reconhecer essas pequenas batalhas, porque somos. olha, eu li ontem ou hoje uma coisa que eu já tinha lido antes, achei muito legal e eu vou falar para você. Sabe quando você pega uma pedrinha pequenininha e joga assim no lago e aí faz aquela ondulação, né? A gente pode se considerar essa pedrinha pequenininha, mas que você joga ela lá no lago e ela faz aquela ondulação e no final das contas impacta um monte de gente, sabe? Então acho assim, você tem uma história linda, eu tenho certeza que você transborda muito amor para todo mundo que está perto de você. E você é um exemplo lindo de histórias de vida, de atitudes de vida, que eu acho que todo mundo tem que estar atento, porque às vezes as pessoas não têm muita coragem para fazer determinadas mudanças, ou acham que, tipo assim, tô aqui, tô acomodada, agora deixa, agora vai. E você é a prova que não precisa ser assim. Quantas vezes a sua vida deu uma cambalhota e olha você aí, plena, na melhor fase da sua vida. Eu acho que eu só espero de mim fidelidade a mim mesma, que eu possa. E isso aí é uma coisa que, sinceramente, se tem um ponto que é muito constante na sua vida, é esse ponto, essa fidelidade a você. Toda vez que você parou tudo e olhou para você, você estava se realinhando com você mesma sabe, eventualmente voltando para o seu caminho, porque, claro, a vida vai dando essas chacoalhadas, às vezes a gente sai um pouquinho daquele caminho que é o nosso, mas aí você pega e volta, né? E eu acho que isso aí é o diferencial, porque, como eu te falei lá no início, às vezes a gente pega, dá a chacoalhada e quando você vai ver, você está lá longe dessa do seu caminho, você não sabe nem onde foi que você se perdeu. E depois a gente... Já dizia o Renato Russo, né? Que mentir para si mesmo é sempre a maior mentira, né? É inconvivível isso. Não dá para a gente se manter. Eu vou ser muito feliz se um dia conviver com uma mentira. A minha vida é muito aberta, eu sou muito aberta, é tudo meu, todo mundo sabe. E menos os grandes sofrimentos que eu estou aqui até colocando. Que eu me reservo um pouco a falar coisa ruim, né? Mas e precisando e ajudar outra pessoa a uma experiência difícil, que seja para o bem, estamos aí. Também não quer dizer que para a gente fazer o bem, para a gente ajudar os outros, a gente tem que estar o tempo todo aberto e se expondo. Acho que, como é que funciona comigo? Quando eu passo por esses meus momentos, que seriam, digamos, as minhas noites escuras, e eu não falo nada porque eu sou assim também, naquele momento eu não falo. Mas depois que passou, que eu já digeri, porque tem esse processo, né? Às vezes é um luto interno, às vezes é você desapegando de coisas, às vezes é só você
voltando a se entender, voltando sabe, a estar mais segura nas redes da coisa toda. Tipo assim, naquele momento eu preciso também ficar quietinha, sabe? Não é necessário você também ficar agredindo o que você é para ser transparente. Naquele momento, a gente... Minhas amigas sempre reclamaram muito, porque nos momentos de crise eu meio que sumo, né? Foi assim com a morte do meu pai, eu sumia. As minhas amigas ficaram realmente chateadas, acredito que você também tenha ficado chateada. Porque eu saí do ar um tempo, eu tive que entender muito aquilo tudo, passar por essa solidão. Foi muito importante para mim. Algumas pessoas têm essa característica e eu sou assim. O Rafa até reclama muito comigo. Assim, eu, quando tenho qualquer coisa que de alguma maneira mexe de uma maneira diferente dentro de mim, eu preciso dar uma encaramujada, sabe? Tipo assim, viver aquilo ali comigo mesma, sabe? Passar por aquele luto, rearrumar o que tem que rearrumar e depois eu volto. Mas assim, eu Sim, acho que também, honestamente, a gente tem que respeitar quem a gente é. Por que a gente tem que pegar e ser diferente do que a gente tem vontade de ser naquele momento? Naquele momento, a única coisa que você tem que fazer é respeitar o que você tem vontade de fazer. Eu penso assim. Depois você volta. sim. Mas isso é muito importante até nos dias de hoje, nesse tempo midiático, maluco, que todo mundo tem que ficar se colocando e se expondo e falando o que acha, o que deixa de achar. É muito importante essa reserva, né? Porque isso é economia de energia. A gente tem que economizar nessa energia porque vale a pena. Se a gente fica se colocando e se expondo e falando o tempo todo, e é muito chato você ficar toda hora falando de você, né? Eu sou uma pessoa Eu que eu acho. ouço muito melhor do que eu falo. Olha, essa coisa do falar, eu vou te falar assim, eu gravo esses vídeos quase todos os dias, né? Assim, pro Linho, ou às vezes para colocar no Instagram. E tem dias que eu não tô afim. Tipo assim, tem dias que eu, assim, eu sinto que eu não tenho nada para falar. E nem todo dia a gente tem que ter. Isso é uma coisa que a gente tem que ter essa verdade com a gente, sabe? O que eu falo que vem realmente do coração. Eu não faço script, eu não planejo nada. É o que sai naquele momento, sabe? Então, se não tem nada, se eu não tô com vontade, não tô com vontade. Então, assim, não vai ter toda hora? Não vai ter toda hora. Mas quando tiver, pelo menos é do coração. Não é uma coisa que eu tô fazendo por obrigação. Mas as pessoas esperam isso de você, né? Essa credibilidade que você dá é muito baseada nessa tua autenticidade, de falar as coisas do jeito que elas têm que ser faladas quando vem de dentro. É, Você não fala as coisas em vão, é, né? E as pessoas acreditam em você por isso, porque você é autêntica. é. Isso cria muita força, muita Mas credibilidade. eu acho que é isso que a gente precisa respeitar na gente, sabe? Assim, não é o momento? Não é o momento. Não estou afim? Não estou afim. Não é que a gente faça só o que a gente está afim, mas eu acho assim, às vezes as pessoas de verdade elas acham que é uma pressão engraçada, porque ninguém faz explicitamente, mas faz. Uma coisa assim, hoje não sei o quê, hoje não sei o quê. Tipo assim, não, hoje não. Hoje não tô. Hoje não tem. Hoje eu não tô com essa inspiração, não me sinto com vontade de falar. E é isso, gente. Ninguém é obrigado a ter vontade de falar todo dia, não. Não é? Eu acho total, mas você tem uma cultura tecnológica que te coloca numa máquina de pressão de ter que se expor e falar e postar, e estar no vídeo, estar aqui. Você não tá afim, cara, entendeu? Eu acho E assim, tudo bem. ouvir, por exemplo, também eu tô sempre disposta. Assim, aí é aquela coisa, coloca a dor no bolso e ouve a pessoa, né? Mas assim, isso eu tô sempre disposta a fazer. Mas essa coisa, assim, do falar, né? De transbordar, isso pode ser todo dia, pode não ser, gente. E é isso. Então, acho que quando Eu, você tem momentos que você dá uma sumida, porque você está precisando viver um processo interno seu, ninguém tem nada a ver com isso, gente. Você tem que, acima de tudo, você que tem que respeitar isso. E eu faço isso também. Doa quem doer. Eu acho que assim, essa é uma coisa que eu gosto de falar. Não sei se você vai gostar de ouvir, mas eu falo para mim mesma e adoro essa frase. Eu falo assim: se alguém tiver que ficar chateado, não precisa ser eu. Sabe? Então, assim, é isso, gente. Eu gosto muito de me dar e tudo mais, mas, assim, dentro do limite, que isso não seja uma coisa agressiva para mim. sim, isso também a gente pode abranger
as escolhas que a gente faz, né? De ser diferente. E dane-se, você é diferente, você escolheu uma coisa diferente, você quer um caminho diferente, e você tem todo o direito de seguir ele e não agradar todo mundo. E quem não quiser ser agradado, paciência. Mas você está sendo verdadeira, né? E no final das contas, as pessoas querem ver coisas verdadeiras, escutar coisas verdadeiras e sentir as coisas verdadeiras. Exatamente, é uma coisa do sentir mesmo. Até acho que foi acho que foi a Dani, não, foi a Pri que falou isso. Essa onda de ter que postar uma suposta eterna felicidade o tempo todo é exaustiva. Exaustiva mesmo, Deus me livre. Ninguém tá assim todo dia, não. Tem dias que a gente tá de mau humor, tem dias que a gente tá cansado, tá com Covid. Todo mundo teve agora recentemente. Tá com isso, tá com aquilo. Aí a pessoa tá doente, tá arrasada. Precisa postar como se não estivesse acontecendo nada. Pelo amor, né, gente? Pois é, isso até é um momento para a gente repensar quais são os nossos limites, até onde vai nossa força, até onde você tem que atender a demanda de outras pessoas que não são as suas, né? Quem é você nessa história toda? Fica mais um questionamento para a gente poder fazer diferente, né? Fazer o nosso mundo diferente e aí e as pessoas vão entender também diferentes isso. Tem uma Foi coisa estranho essa frase. nós duas aprendemos, acho que muita gente que está aqui com a gente agora também, na nossa geração, a gente aprendeu que a gente tinha que agradar. Que a gente aprendeu muitas coisas que não são bem assim, né? Então, assim, a gente tinha que se doar completamente para o marido, para os filhos, permanecer casada, né? Eu, inclusive, na época que era pequena, muita gente vai se chocar aqui. Mas, assim, a expectativa era que a gente casasse virgem, né? Olha como o mundo mudou, sabe? Então, assim, muita coisa aconteceu e muita coisa a gente precisou realinhar, né? Acho que na nossa vida. Então, assim, até mesmo essa coisa de você entender que você se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, que você precisa estar bem para poder ser melhor que os outros. Né? A gente demora. Durante muito tempo, eu tinha uma culpa, sabe? Uma coisa assim, tipo, como que eu vou me colocar? Não, isso é muito egoísta. Eu tenho que primeiro amar os outros, depois é que eu vou me amar. Sabe uma coisa assim? Na verdade é o processo inverso, né? Quando você está satisfeita com você, você cria uma onda vibracional, uma frequência que os outros vão perceber. Você não precisa nem falar nada. Só de você estar presente no lugar, satisfeita com as suas escolhas e fazendo aquilo que você acha correto, você já faz uma sintonia, as pessoas já sentem. Você não precisa ir falando o que você fez ou o que você escolheu. Você está bem e aquilo emana de você. Entendeu? Quando a gente está bem, é engraçado, né? Porque aí isso vai em todos os setores, né? Você está bem, você, por exemplo, está aí brilhando na sua carreira, está feliz, está com um relacionamento bacana com o Rick, os filhos estão ótimos, maravilhosos, você tem um relacionamento maravilhoso com a sua família, eu vejo vocês sempre, você, Pedro, sua mãe, e a criançada, todo mundo junto. Quer dizer, você vê que existe uma harmonia generalizada ali. Aí você fala assim, a vida é perfeita? Não, a vida não é perfeita, mas a vida de ninguém é perfeita. E, inclusive, a perfeição está na imperfeição, né? Quer dizer, é uma vida normal, que tem seu movimento normal, e você vai lidando com as questões, mas, de uma forma geral, é uma vida que está fluindo super bem. As coisas que elas estão harmonizadas, elas estão bacanas. Eu não tenho a sensação, hoje, vendo o que eu vejo, de que existe alguma parte da sua vida que, com essa parte aqui, eu acho que não está legal. É o que me parece aqui de fora. Olha só, a perfeição, ela é uma coisa que nem almejo isso. Eu acho a beleza, eu acho muito bela a imperfeição. Essas diferenças, essas pequenas quedas que a gente tem que parar, entender e ajudar, ou se ajudar. Eu acho que a beleza na vida são esses obstáculos. Porque a gente está aqui nesse planeta, que é um planeta de experiência. Está todo mundo tendo que viver, entendeu? A imperfeição. Não existe o perfeito. Existe a tua satisfação, o teu entusiasmo, a tua plenitude com que você faz as coisas, entendeu? O resto, cara, é isso aí. Essa é a nossa aventura. É lidar diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo com os desafios. Entendeu? É isso.
não existe perfeição, isso é uma utopia, isso é uma coisa que quem ficar buscando a perfeição vai estar insatisfeito. E a pessoa insatisfeita, ela é uma pessoa triste, ela não consegue ter, ter, ter estímulo, né? Quer dizer, é um estímulo, mas é um estímulo que está buscando. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar aqui, mas a perfeição é muito chata. Tá? É, Deus me livre. não, eu busco estar satisfeita. Você sabe que eu também, é claro que a gente vai o tempo todo buscando ter uma vida mais tranquila, mais feliz, mais harmonizada e blá, blá, blá. Mas, assim, isso vai acontecer. Eu acho que quando a pessoa acha que está perfeita é porque ela não está vendo alguma coisa. Alguma coisa, ela simplesmente... Sabe aquela coisa? A minha analista falava assim, parece que você está com os óculos com a lente cor-de-rosa. Você coloca Sim, cor-de-rosa, não vê nada, acho que está tudo bem. Às vezes não tá, você só está com óculos de lente cor-de-rosa. Não quer dizer que a gente fique botando defeito em tudo. Assim, o grande barato é a gente viver lidando com essas coisas todas numa boa, sabe? De uma maneira positiva, de uma maneira assim, vou melhorando aqui e ali, e algumas coisas não estão do jeito que você queria, mas também tudo bem, porque tem também uma questão de uma aceitação, né? Tipo assim, as coisas não vão ser perfeitas e isso é ok. eu acho que é um ditado até que eu já compartilhei com você, né? Que o bom é inimigo do ótimo. Ah, é. Então, a gente, Total. né, essa é a satisfação de estar viva e tentando fazer o seu melhor. Essa consciência é que eu quero ter sempre, tentar fazer o melhor que eu possa. É isso. Para Muito bem. mim, isso já tá bom. E qual é o seu plano? Tem algum plano daqui para frente? Alguma novidade? O meu plano é exatamente juntar espiritualidade, criação e serviço. Então, quando eu tiver com essa tríade equilibrada, eu vou estar um passo à frente. O meu plano final não existe. Ele vai sendo dado conforme as oportunidades vão aparecendo, né? Mas a minha intenção é fazer com que a minha arte ela evolua para o serviço e É. ela caminhe para o mundo, para se espalhar pelo mundo e também ela tem uma função não só para minha satisfação, mas para os outros, alguma função que seja. Eu acho que ela já tem essa coisa da vibração dela, que realmente é uma coisa que ela é criada dessa forma, é verdadeiro. Então, a minha arte, ela vibra uma sintonia que eu coloco ali. Já é um diferencial. Mas uma coisa que eu quero fazer é um projeto social e ir para o mundo. Cada vez abrir mais, abrir mais. Não existe nada A gente melhor está que isso, né? internacionalizada, né? Que o mundo. Ah, sim, uma outra coisa, eu quero entrar mais no universo digital também. Sabe, a história da criptoarte e estudar mais sobre essa forma nova que está aparecendo, que está escorregando pelas nossas mãos, né? As mãos de quem quer fazer algo contemporâneo. Então, eu quero também estar sintonizada com essa nova maneira de se fazer transações e comércio, Isso é uma coisa criação. que a gente tem que estar mesmo antenada e acompanhando, porque a gente ainda está muito nova. Se Deus quiser, ainda vamos viver muito. E se a gente bobear, a gente fica para trás, né? A gente está na metade da nossa vida, um pouquinho mais que a metade, né? Temos que ver ainda os netos, muita coisa acontecer É, e, e muitas alegrias. tá bom. Paulinha, olha, amiga, foi maravilhoso conversar com você aqui hoje. Eu ficaria conversando para sempre, né? Mas o dia... Patrícia, você deixa a gente muito à vontade sempre, né? Você Ai, tem uma maneira de lidar com as pessoas que as pessoas ficam muito relaxadas e muito satisfeitas em falar as coisas e vai tirando realmente o melhor da gente. Você tira o melhor da gente. amiga, Sempre foi assim. É. que bom ouvir isso. Olha, eu quero dizer que hoje, realmente hoje, nessa nossa conversa, você ficou muito mais à vontade do que naquela conversa que a gente teve semana passada. Assim, a coisa fluiu, né? Eu acho que de uma maneira mais tranquila, você estava menos tímida, e a sua história é linda, maravilhosa. Eu morro de orgulho de você, de verdade. E para mim, assim, é uma bênção enorme ter você na minha vida desde sempre, e é para sempre, né, amiga?
É, comadre. Agora, o que eu ia falar para você? Você tem mais algum recado final, alguma coisa? Vai ter alguma exposição que você queira convidar o pessoal? Não, as exposições acabaram esse final de ano e agora eu estou partindo para novas perspectivas, novos lugares e eu vou deixar aqui em contato, quem quiser, depois você põe ali o nome o Instagram, né, o nome do Instagram, Paula De Gaia, e por ali eu comento as novidades. Tá, olha, eu queria falar para quem está aí acompanhando a gente, que não chegou no início da live. A gente está fazendo o Lean Together, né? Eu estou fazendo um projeto de lives, como essa hoje a Paula, amanhã tem o Eurivaldo Bezerra, que tem uma história lindíssima também para contar, vai ter a Fernanda Masson, vai ter muita gente legal. E já tem algumas lives gravadas no Instagram, e a ideia é isso, é trazer gente que tem essas histórias fantásticas, que tocam o coração da gente, para trazer inspiração, sabe? Para dar uma sacudida em quem está parado e ensinar um bocado de coisa que todo mundo tem tanto para ensinar e todo mundo tem muito para aprender também. Então, assim, o meu propósito com essas lives é apenas esse, sabe? É trazer inspiração, é trazer histórias fantásticas, é mostrar que a vida é para a gente viver todo santo dia com coragem, nada de se acomodar, nada de sobreviver, porque, assim, se tem uma coisa que é escasso, é o tempo. O tempo passa e a gente não pode se permitir desperdiçar, né? A vida é muito preciosa. Então, eu te agradeço Muito. mais uma vez. Espero você Eu amanhã. O pessoal que está aí assistindo, venham amanhã também. Tá? Vai ser muito estarei bacana o debate. presente Esteja e presente, que amanhã é teoria. Euria, querido Eurivaldo, também história linda dele. E Isso, é história isso, linda. amiga. Eu quero que o amor seja maior que o medo sempre. Sempre. É isso aí. Um beijo enorme. Muito obrigada pela Obrigada, oportunidade. Tchau, linda. adorei. Tchau.